A paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais um vídeo aqui para a gente falar da palavra de Deus. E algo assim que me chamou muita atenção lendo a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1, é a assistência de Deus e o cuidado de Deus para que a sua palavra se cumprisse. No capítulo 1 de Lucas, está dizendo aqui que o nascimento de Jesus, né? No 6º mês, foi Gabriel enviado à parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Interessante aqui que esse mesmo anjo, ele vai também falar com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, que é primo, né? Isabel é irmã de Maria, então eles são primos, Jesus é primo. E João é mais velho do que Jesus, 6 meses. E então o que acontece que eu, examinando, que o anjo Gabriel, ele chegou para falar com o Zacarias também, como está escrito, né? E Zacarias, ele estava trabalhando como sacerdote no templo, né? Lá em Jerusalém, e ele estava lá dentro. De repente, um anjo apareceu em pé diante dele, lá dentro do templo, e ele ficou assustado com aquilo. E o anjo falou: olha, não se preocupar não, porque Deus ouviu as suas orações e eu assisto diante de Deus, eu sou Gabriel, e eu vim aqui para te falar. Ora, é um privilégio muito grande, porque Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, é assim como o secretário, aquele homem que é frente a frente com Deus para trabalhar. Deus trabalha de cada maneira maravilhosa, né? Então, com Maria, o anjo chegou, Maria ficou assustada também, e então ela falou: mas peraí, eu não sou casada com ninguém, eu não tenho relacionamento com homem, como que eu vou ter um filho? Aí o anjo fala para ela dizendo assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, quem o chamará e colocará o nome dele de Jesus. Deus achou graça em Maria, né? Maria não é cheia de graça, como dizem, né? Deus achou graça. Quando Deus acha graça em um de nós, então ele é como que Deus dizendo assim: eu conheço o coração de Maria, eu conheço o coração de fulano, ele é uma boa pessoa, é uma pessoa que eu posso investir nesta pessoa para fazer a minha história entre os homens, entre as mulheres ou em qualquer sociedade. Deus sempre usou. E Deus usou Elias, Deus usou Eliseu, Deus usou Moisés, Deus usou Isaías, Deus usou os profetas, porque esses homens, Deus achava graça diante deles, né? Então aqui o que me chamou muita atenção é o Gabriel vir, o anjo Gabriel, né? Que é o grande anjo Gabriel, é o todo-poderoso depois de Deus. Porque o incrível disso aqui que vocês podem imaginar, que o Gabriel, que é hoje o todo-poderoso, ele, antes dele, também era o todo-poderoso, o anjo de luz, que é o Lúcifer, né? Então, esse anjo ele era tão poderoso que não se sabe como, mas naquele dia que nós chegarmos lá no céu, então vai esclarecer muitas coisas para nós, sabendo como que entrou esse desejo neste anjo tão poderoso de querer ser tal qual Deus, e uma grande parte dos anjos ali o seguiu, né? E ele diz que lá em Isaías, falando: subirei ao mais alto lugar aí no céu, ao lado norte, e acima das nuvens colocarei o meu trono e eu serei igualzinho ao Altíssimo. Fala sério, né? Ele foi criatura, ele é criatura. Ele não existe como Deus, porque Deus não tem princípio e nem tem fim. Ninguém criou Deus. Deus, ele é o grande eu sou. Não tem, ele é o que é porque é. Ninguém ensinou a Deus, ninguém deu inteligência a Deus, Deus não teve ninguém para instruí-lo. Ele é a própria instrução, ele é a própria sabedoria, ele é o Senhor, né? O grande eu sou. É o que Moisés perguntou para ele: mas se eu vou chegar lá no Egito, lá para libertar o povo, a quem eu digo que está me enviando? Fala assim: o eu sou, que é quem me enviou. Eu sou o que sou, eu sou o grande Deus, né? Não tem outro pelo qual possamos
comparar ou ter alguma coisa próxima a isso, né? Então, o que acontece? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem cujo nome é José. Esse desposado aqui é porque ele, digamos assim, era noivo, era como no Brasil no passado, era prometido aquela moça ia casar com aquele rapaz, e às vezes até gente muito rica, que queria manter as riquezas, era desde criança mesmo, os pais já faziam esse trato, né? Esse pacto, ó, o Antônio vai casar com a Alzira, e aí aquilo a moça nem conhecia, mas tinha que casar depois. Mas no caso aqui, José já era noivo prometido a Maria, Maria prometida a ele, e o anjo chega ali e faz então essa declaração para Maria, e Maria então agora pergunta, como que vai ser feito isso, se eu não conheço nenhum homem, né? No caso, para que venha fecundar filhos. Então, aconteceu que o anjo falou com ela, olha, o grande eu sou, ele não falou o grande eu sou, mas o Todo-Poderoso, o Espírito dele vai vir sobre você e a sombra do Senhor vai ficar sobre você e você vai conceber o Filho de Deus. Misericórdia. Essa mulher, as mulheres, segundo as histórias, elas esperavam o Messias e viviam dizendo uma à outra, será que eu vou ser a mãe do Messias? Então Maria, né, uma mulher simples, da linhagem também de Davi, José também da linhagem de Davi, o rei Davi, tinha que ser, tá? Desde lá de Adão, passando por todo o tempo, tinha essa linhagem. E a linhagem de Jesus, ela é uma linhagem até meio engraçada, não. Há coisas na linhagem de quem veio a ser da linhagem de Jesus, que tem até uma prostituta, fala sério, né? Então, é a Raabe, né? Raabe era uma prostituta lá na muralha de Jericó, lá, lembra? Né? Então, o que ocorre? O que eu chamo a atenção aqui, agora Maria naqueles dias, dispondo-se, no capítulo 39 aqui, do capítulo 1 de Lucas que eu estou lendo, né? Naqueles dias, dispondo-se Maria para apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou com alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Deus entrelaçando com Isabel, Maria, e uma profetizando, a outra falando, que glória é esse negócio, né? E nós sabemos então que o Zacarias, ele falou, mas como é que pode ser isso? Minha mulher é estéril, eu já sou velho. Gabriel talvez não estava com muita coisa para fazer, estava sem paciência, falou com ele, é o seguinte, você vai ficar 9 meses mudo, só depois que o menino nascer que você vai poder falar. E assim foi. E o nome desse menino vai ser João. Ele guardou aquele nome. Então, no dia que foi lá para a apresentação do 8º dia do nascimento de João, aí ele ali, perguntaram para ele, mas que não vai ser o nome do menino, é João? E nesse momento a boca dele voltou a falar novamente. E então ali o mistério, aconteceu mais 2 mistérios, porque tinha um homem ali, que Deus tinha falado com ele, o Espírito Santo tinha dito a ele que, você só vai morrer depois que você vê o rosto do Messias, aquele que vai vir salvar e libertar a humanidade. Esse homem então chega, toma Jesus no colo e profetiza sobre ele, profetiza inclusive que ele vai ser trespassado por uma espada, que é o caso lá da lança que furou Jesus. Tudo se cumprido na íntegra. Uma outra mulher também, chamada Ana, ela vai também e faz uma profecia sobre o menino e começa a falar para todo mundo que aquele é o Filho de Deus que traz a salvação. Queridos, isso é muito lindo, isso é algo assim maravilhoso para nós, para que nós possamos dar credibilidade à palavra de Deus e crer que tudo que Deus
falou no passado. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 7, está escrito assim: e eis que o mesmo Deus vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao filho, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus na terra, que é Jesus. É Deus cumprindo com a palavra dele. O homem que abraçou o menino é o Simeão, sim? Então, a palavra de Deus, ela é tão precisa e que não tem como duvidar. A palavra de Deus, ela zela pelo seu cumprimento, e todas as alianças de Deus se cumprem. Cumpriu na vida dos judeus, cumpriu e está cumprindo nas nossas vidas. Então, o que ocorre? A volta de Jesus agora para nós está muito próxima, então nós devemos ficar atentos. Você que não é evangélico, aceita Jesus como seu Salvador, porque é verdade que Ele é o Salvador. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volta depressa, porque Jesus já vai arrebatar a igreja. Vigia, pois, e guarda esta palavra no teu coração. Passa para as pessoas que precisam entender que o projeto de Deus na pessoa do Senhor Jesus, porque está escrito na palavra de Deus em João capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E tem que ter um novo nascimento, como está escrito em João capítulo 1. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os quiseram, que é judeus, né? Mas todos quanto o aceitou como Salvador, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas nasceu da própria vontade de Deus. E tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, né? Então, a palavra de Deus está se cumprindo, e eu rogo ao Senhor Jesus que você venha crer nele e aceitá-lo como seu Salvador, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, muito obrigado por você acompanhar até aqui. Divulga esta palavra, compartilha com o máximo que você puder, dê o seu like para o algoritmo entender que é importante, e assim ele vai espalhar mais isso, e nós estaremos todos evangelizando. Nós já passamos de 2.000 visualizações. Se você quiser inscrever, inscreva, mas o principal meu é divulgar e também dar o seu like. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até agora aí, tá ok?